A defesa do ex-deputado Daniel Silveira divulgou pelas redes sociais a petição com esclarecimentos sobre o trajeto de Silveira para buscar atendimento médico de emergência, rebatendo as alegações do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que atua como investigador, promotor, juiz e juiz de execução penal. Na defesa, os advogados esclarecem que a Secretaria de Administração Penitenciária enviou ao ministro o relato de uma única violação de horário, exatamente quando o ex-deputado estava no hospital. A defesa explica que diversos outros eventos foram mencionados pelo ministro e repercutidos pela velha imprensa, nenhum dos quais era uma violação de qualquer medida cautelar, a exemplo de uma ida ao shopping center, que em nada viola qualquer restrição imposta ao ex-deputado. Ao divulgar a peça, os advogados divulgaram também uma nota à imprensa. A defesa técnica de Daniel Lúcio da Silveira, formada pelos advogados Paulo Faria, Michael Robert Silva, Sebastião Coelho e Paula da Silva Daniel, informa que encaminhou ao ministro relator, senhor Alexandre de Moraes, todos os esclarecimentos solicitados na data de ontem e dentro do prazo de 48 horas. Na mesma petição, requereu a nulidade da decisão que revogou o livramento condicional por violar o devido processo legal, artigo 111, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal e restituição da liberdade de Daniel Lúcio da Silveira. Ainda comprovou a inexistência de violações no dia 22 de dezembro de 2024 e que a SEAP do Rio não identificou quaisquer violações indicadas pelo relator, demonstrando a ausência de veracidade nas alegações do senhor Alexandre de Moraes. Na petição apresentada pela defesa de Daniel Silveira, os advogados observam: não há nenhum relato de violação por parte da Secretaria de Administração Penitenciária no relatório oficial encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, sendo, portanto, inverídicas e levianas as acusações de violação para ir ao shopping, como fez questão de inserir, dando subsídios aos abutres da mídia para perseguirem Daniel Silveira com sátiras e mentiras. A petição lembra que o Código de Ética da Magistratura apresenta requisitos para a conduta do magistrado, citando: artigo 1º. O exercício da magistratura exige conduta compatível com os preceitos deste Código e do Estatuto da Magistratura, norteando-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, do segredo profissional, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro. Os advogados apontam que a conduta de Moraes ao revogar a liberdade de Daniel Silveira viola diversos desses princípios. Ouça trecho da petição apresentada pela defesa de Daniel Silveira. No EDOC 420, o relator utilizou como subterfúgio a revogação do livramento deferido ao requerente em 20 de dezembro, uma suposta violação noturna para a ida ao hospital sem autorização, com dúvidas da urgência e suposto álibi para justificar o suposto descumprimento. Já está provado nos autos que isso não ocorreu, e que o despacho, na realidade, foi uma saída encontrada pelo relator para amenizar o grau de perversidade da revogação do benefício no dia de Natal, frustrando a reunião familiar para comemorar a data natalina. A revogação, de ofício, sem ouvir a defesa técnica, em audiência de justificação, viola o devido processo legal, sendo o ato caracterizado como constrangimento ilegal, segundo o Superior Tribunal de Justiça. A petição aponta ainda que o ministro tinha a obrigação legal de realizar audiência de justificação e ouvir a defesa antes de qualquer decisão, em especial para decidir sobre uma regressão de regime.
Em uma sessão específica, a petição esclarece a trajetória de Daniel Silveira e rebate as alegações que foram amplamente divulgadas pela velha imprensa alinhada à ditadura. Ouça. A revogação do livramento em ato desproporcional foi em face de suposta violação e um deles por alguns minutos, o que foi devidamente justificado na petição, apontando as justificativas de que não houve nenhuma violação. Foi amplamente divulgado pela mídia que o atendimento hospitalar ocorreu e o trajeto indicado foi casa-hospital-casa e informado na petição de forma antecipada ao juízo que o requerente se deslocou até onde estava sua esposa para buscá-la, eis que a mesma o acompanharia ao hospital, o que efetivamente ocorreu. Não se pode ignorar os fatos narrados, muito menos os documentos médicos juntados para revogar drasticamente o livramento condicional, impondo o regime fechado por algo justificado e que não fora violada qualquer imposição restritiva, por dolo com intento de álibi, e sim por necessidade de atendimento de saúde e de urgência. Não houve dolo em descumprir absolutamente nada, mas tão somente garantir atendimento médico hospitalar ao requerente que sofre de crises renais, de conhecimento expresso do juízo desde 28 de agosto de 2024 e completamente ignorado. Lembra-se ainda que o STF não funciona às 22 horas, sábado, no recesso forense, para requerimento antecipado de autorização para tratamento de emergência, como alegado pelo relator. Ora, a doença não marca hora e nem espera por deferimento. A urgência urge providências imediatas. Diante dos fatos narrados, que demonstram a omissão e obscuridade no ato decisório, requer sejam esclarecidos e nos efeitos infringentes, com a devida fundamentação e acolhendo os embargos, com efeitos infringentes, seja apreciado o mérito do pedido de reconsideração, o que passa a repisá-lo abaixo. O pedido de reconsideração diz respeito à decisão do EDOC 420. Pois bem, na data de 23 de dezembro, foi informado que houve suposta violação de monitoramento das 22h20 às 2h10. Ocorre, senhor relator, que o requerente esteve em atendimento médico de urgência no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, onde foram juntados os documentos médicos relativos ao atendimento de emergência, eis que o hospital funciona 24 horas. No horário informado como descumprido, o requerente estava na emergência do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, distante cerca de 20 quilômetros de sua residência. No próprio relatório disponibilizado pela SEAP, está provado o deslocamento até o hospital, caindo por terra as alegações de dúvidas quanto ao real atendimento médico realizado e utilizado na decisão como razão de descumprimento e álibi. Portanto, está devidamente provado que o requerente foi ao hospital e, depois de medicado, retornou à sua residência, onde permaneceu, só saindo às 6 horas. O requerente recebeu pulseira vermelha na classificação feita na triagem de atendimento do hospital, portanto, o caso era além da urgência e sim de emergência, com atendimento imediato, segundo a classificação médica. O próprio hospital classificou o caso como emergência, disponibilizando pulseira vermelha para atendimento. Com isso, nobre relator, não se sustenta sua afirmação. Se houvesse respeito ao artigo 118, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, tudo teria sido esclarecido, sem essa exposição midiática desnecessária, preservando o requerente e sua família de tantas humilhações e sofrimentos, inclusive a juntada do prontuário médico, já requerido ao hospital, além das imagens do circuito interno de TV. Ressalte-se que o requerente saiu de sua residência às 20h52, conforme relatório da SEAP, dentro do horário permitido.
Ou seja, o requerente saiu de sua residência às 20h52 e não há registros de violação ao monitoramento pela SEAP, conforme documento apresentado no EDOC 416. Nesse interim, foi buscar sua esposa onde ela se encontrava para lhe acompanhar até o hospital, não desrespeitando qualquer regra de horário, pois ocorreu entre 21h08 e 21h30, permanecendo 22 minutos, tempo de colocar uma roupa adequada ao evento, dentro do horário livre, chegando ao hospital às 22h16, conforme relatório SEAP. O tempo de deslocamento entre o local onde buscou a esposa e o hospital foi de 46 minutos. Portanto, o ato de buscar a esposa em local informado pela defesa não violou nenhum horário, pois estava dentro do permitido. Portanto, dentro do hospital e a caminho dele, estava cuidando de sua saúde de emergência, conforme classificação feita na triagem do hospital. Ao ser liberado do hospital, dirigiu-se até o local onde a esposa estava hospedada, tendo em vista o medo e pavor em retornar ao endereço atual, como já informado ao juízo e ignorado até o momento. Ressalte-se que a ida ao hospital, de onde estava a esposa, levou 46 minutos, conforme relatório da SEAP. Após o atendimento hospitalar de urgência, conforme classificação da triagem hospitalar, o retorno não foi diferente, levando 50 minutos até o local. Consta no relatório SEAP que o tempo de deslocamento entre o hospital e o endereço onde foi deixar a esposa foi de 50 minutos, 4 a mais que a ida registrada. Chegando ao local e após atendimento de emergência, Daniel Silveira permaneceu por alguns minutos até estar apto a voltar para casa, cerca de 20 minutos, conforme imagem anterior. O trajeto entre o local que deixou a esposa até sua residência registrada no sistema foi de exatos 16 minutos. Apesar de constar a chegada às 2h16, o relatório de monitoramento mostrou o término da suposta violação às 2h10. Portanto, tanto o tempo de deslocamento da residência registrada até o local onde estava sua esposa, que o acompanharia por óbvio ao hospital, e o retorno são equivalentes, não havendo qualquer álibi para justificar qualquer suposta violação ao horário restritivo. A única diferença entre a ida e a volta, nobre relator, foram 22 minutos aguardando a esposa se vestir e outros 20 minutos que o requerente permaneceu deitado para recuperar a mobilidade após grave crise renal, diagnosticada por exames e atendimento médico hospitalar. Tudo isso foi apresentado ao juízo no dia 22 de dezembro. Igualmente, a SEAP foi oficiada no mesmo dia 22 de dezembro, conforme documentos juntados pelo próprio órgão. Um CI foi aberto e informado no relatório constante no EDOC 416. Não houve qualquer ato infracional grave ou similar para justificar a regressão de regime, impondo a restituição do livramento condicional como medida legal, humanitária e de lídima justiça. Prender uma pessoa por ir ao hospital e depois supostamente atrasar 20 minutos ao retorno, classificando como álibi tentativa de enganar o juízo, é inaceitável, haja vista não haver provas de conduta dolosa para esse fim. Pelo contrário, houve boa-fé da defesa em justificar tudo, não apenas com palavras, mas com documentos idôneos e lastreados pela verdade. O ato que revogou o livramento condicional merece ser revisto até em respeito ao direito constitucional à saúde, que é uma garantia e direito fundamental previsto em nossa Carta Maior. Em 28 de agosto de 2024, a defesa alertou o relator sobre a condição de saúde renal do requerente, apresentando inclusive o histórico prisional do mesmo, emitido pela SEAP, onde claramente a medida que o atendeu alertou para a urgência que o caso envolvia.
Ainda no que tange à ausência de autorização para atendimento hospitalar de emergência, data máxima vênia 22h20, sábado, recesso forense, véspera de Natal, havia possibilidade de deferimento para que Daniel Silveira pudesse correr ao hospital? A defesa não tem conhecimento desse procedimento em nenhum tribunal do Brasil, o que causa espécie, pois se o caso é de urgência, emergência ou emergência, como no caso, e tal fato não avisa antecipadamente, ocorre de forma instantânea, sendo, portanto, missão impossível naquele momento pedir autorização judicial para levar um enfermo à unidade hospitalar para atendimento de urgência e emergência, como no caso em Apreço, onde o requerente estava urinando sangue e com fortes dores lombares. Como a defesa teria resposta do juízo às 22 horas, sábado, recesso forense? Impossível, nobre relator. Portanto, prender uma pessoa por ter ido ao hospital de emergência sem autorização do juiz às 22h20 é um ato que não envolve o bom senso, tampouco a boa-fé, tão cobrada de Daniel Silveira. Aliás, a boa-fé sempre permeou a atuação da defesa, pois na manhã seguinte foi comunicado à SEAP o fato e no mesmo dia encaminhado ofício com todas as justificativas do caso. Ressalte-se, nobre relator, que em 28 de agosto de 2024, a defesa o alertou sobre os graves problemas de saúde, inclusive noticiando que havia expelido pedras, cálculos e urinado sangue, e nada foi apreciado, juntando o histórico médico do requerente e sumariamente ignorado. Os problemas de saúde do requerente são antigos e datam de 2019 em razão de seu histórico nefrológico. Não foi fato isolado e objetivando álibi para o suposto descumprimento de restrições a horários. Alerta-se ainda o eminente relator quanto aos riscos de falta de tratamento de doenças renais. Dessa forma, fica o alerta ao ministro relator para avaliar, com prudência e cautela, o ato realizado, eis que está colocando em risco a vida e saúde do requerente, podendo causar lesão corporal gravíssima e, em tese, incorrer no crime previsto no artigo 132 do Código Penal Brasileiro. Por tais razões, a prudência e cautela é dever de todos. Com isso, com a devida vênia, a efêmera e impulsiva decisão, o requerente não violou nenhuma medida cautelar, razão pela qual, em respeito ao princípio constitucional à saúde, e todos têm direito a cuidar da saúde, a defesa pede a reconsideração da decisão que revogou o livramento condicional, uma vez que está provado e demonstrado que não houve violação a nenhuma das medidas impostas, determinando a imediata soltura do requerente para que possa retornar ao convívio da família, ratificando o fiel cumprimento de todas as medidas determinadas. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de sessão e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático
que quer controlar a informação. pix@ajude@folhapolitica.org.